Cumprimentando todos os telespectadores da TV Assembleia, hoje no programa Assembleia Convida, sobre um tema muito presente na vida das pessoas, que são os nossos recursos hídricos. Hoje nós temos o privilégio de estar recebendo 3 grandes especialistas nessa área. Queria apresentar o nosso primeiro convidado, Walter Tesch, coordenador de recursos hídricos do Estado de São Paulo. Apresentar o engenheiro Rui Brasil, assessor da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Rogério Menezes, secretário do Meio Ambiente da Prefeitura de Campinas. 3 pessoas que vêm enriquecer o programa, 3 pessoas com quem eu tive o privilégio de conviver, período que estive à frente da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo, tanto com o Walter, tanto com o Rui, durante os 3 anos e 3 meses, e com o Rogério, até ele assumir a Secretaria do Meio Ambiente de Campinas. Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite, para estar presente aqui nos estúdios da TV Assembleia, num assunto que é de interesse de toda a população aqui do Estado de São Paulo, principalmente aqui a região da Grande São Paulo. Walter Tesch, o senhor que é o coordenador de recursos hídricos do Estado de São Paulo. Como você vê a evolução da gestão dos recursos hídricos no Estado de São Paulo, o que já foi feito, a situação que nós estamos vivendo nesse momento e as perspectivas para o futuro com relação à boa gestão dos recursos hídricos aqui no Estado de São Paulo? Bom, deputado, os recursos hídricos no Estado de São Paulo, como todas as grandes questões de sociedade, ele surge a sua gestão da necessidade e de um problema. E é nesse contexto, a partir da abertura política do Brasil, que se discutiu a estruturação pioneira no Estado de São Paulo de um sistema integrado com dificuldades, porque o processo é um processo longo de sociedade para entender a natureza do problema. E o que nós temos aqui no Estado de São Paulo? Nós temos consolidado 21 comitês de bacias. Cada um deles tem o seu plano de bacia. Todo ano faz um relatório da situação dos recursos hídricos. Temos um Conselho Estadual de Recursos Hídricos, onde participam 11 secretarias, representação de 11 blocos de prefeitura das 645 prefeituras do Estado e organizações da sociedade civil de significativa importância e usuários, Fiesp, Ciesp, etc. E é nesse conselho que se estabelece as diretrizes de gestão estratégica dos recursos hídricos do Estado através de um plano de bacia, que é um processo, um plano do Estado, Plano Estadual de Recursos Hídricos. Esse plano ele é construído entre todos esses segmentos diferenciados para usar de maneira adequada a água como um recurso hídrico que nós sabemos da sua importância não só para beber, mas também para a energia, para a alimentação, para os transportes, como um elemento essencial da economia, e por isso é um recurso, e da vida, por isso é água. Então, temos também nesse processo, em São Paulo, de maneira pioneira, uma série de instrumentos. Um é o plano, a cobrança, que é um nome inadequado, digamos, mas se chama cobrança pelo uso dos recursos hídricos, que é discutido amplamente. Para ter uma ideia, agora aprovamos o plano de cobrança do Comitê Água e Peixe e a avaliação do custo da água para produtos, por exemplo, na área agroindustrial da cana, é 0,0007 centavos. Então, ela é um instrumento não de cobrança efetiva, mas é uma maneira de sensibilizar sobre a importância. Porque nós temos uma matriz sertaneja, uma matriz histórica que a gente fazia com aquela varinha da radiestética e encontrava água, fazia o poço, estava ali. Ninguém queria saber o que tem 40 metros para baixo. Se acabar, tirava não, do rio. Sempre o conceito que aquilo não tinha fim, né? É um bem que infinito, nunca poderia acabar. Então, esse processo eu acho que está disciplinando para sabermos a importância. E a crise, então, vem
por fatores também da nossa presença, grande concentração urbana, uso inadequado do solo, diversas responsabilidades, e para construir esse processo... De qualquer forma, né, Rui, o Estado de São Paulo está estruturado desde de 1991, quando promulgou a Lei de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Mas você que vive essa questão aí há muito tempo, desde quando você, como engenheiro do DAE, assessorando a Secretaria, como é que você vê o momento atual que nós estamos vivendo? Você que está bem por dentro, né, desse quadro de escassez de recursos hídricos aqui na região metropolitana de São Paulo, pontualmente na região do Cantareira. Né? Bem, em primeiro lugar, agradecer aqui o convite para estar aqui com os colegas, a sua presença aí, que recentemente nos deixou lá na Secretaria para outra missão aqui na Assembleia. A situação que nós vivemos, eu diria que é uma situação que poucos de nós poderia imaginar viver um dia na vida. Porque na escola nós aprendemos em recursos hídricos, as coisas são feitas muito por estatística. Quando nós vamos operar um reservatório, está sempre se levando em conta o que aconteceu no passado. E com base nessas ocorrências do passado, nós fazemos projeções para o futuro. Né? Então, assim que são planejadas as obras hidráulicas, né? Em função da chuva que precipita, né? Que nós medimos através da nossa rede de monitoramento e principalmente através das vazões que acabam escorrendo, né? ou infiltrando pelo solo e indo alimentar os corpos d'água, os nossos reservatórios. Nós temos aqui no estado de São Paulo e toda a região sudeste, as vazões foram estudadas e estabelecidas para uma série histórica de 84 anos, a partir de 1931. Portanto, nós temos até 2013 aí, a partir de 1930, melhor dizendo, até 2013 nós temos uma série de 84 anos. E seguramente na região aqui, em muitos pontos da região sudeste, e especialmente no Cantareira, que estamos todos acompanhando aí a situação extremamente angustiante, principalmente a partir de janeiro, que as luzes começaram a piscar de forma mais intensa, né? Nós estamos vivendo o pior da história, a pior situação. Evidente que a gente pode dizer, choveu mais aqui, choveu menos ali, até choveu. Mas quanto menos chove, menos o nosso solo ele armazena água. E aí começa um processo cíclico que também menos água vai aos reservatórios. Para se ter uma ideia, nós temos a pior estiagem que nós temos nessa série de 84 anos foi aquela que é utilizada, inclusive, para dimensionar todos os reservatórios aqui da região sudeste, que é a de 52, 53. A gente fala 52, 53 porque a gente se refere ao ano hidrológico, que começa em outubro e termina em setembro do ano seguinte. E nessa época houve uma estiagem muito grande e o recente plano da macrometrópole, que foi concluído agora, entregue pelo governo do estado divulgado em outubro do ano passado, se fez um cálculo do que aconteceria com a estrutura, a nossa infraestrutura, né, com uma estiagem prolongada, e nós vimos que seria, de fato, nós teríamos consequências de toda a ordem, econômicas, políticas, ambientais, e como a gente está observando que agora a gente tem. Então, em números, nós podemos dizer que a partir de dezembro de 2013, as vazões, quer dizer, o total de água, de volume de água que chegou ao sistema Cantareira, ele começou a se aproximar, já era muito próximo da mínima do histórico, né? Mas a partir de janeiro, fevereiro, março e abril,
todos foram meses, não só com vazões menores que 52, 53, mas menores do que o pior da série histórica de cada mês. Nós estamos aí com vazões, e é o cenário com que o grupo de assessoramento para a gestão do Cantareira está trabalhando, que é uma afluência, quer dizer, uma vazão que chega ao sistema Cantareira da ordem de 70% do mínimo histórico. Ou seja, nós estamos com um déficit de 30% em relação ao mínimo. Ao mínimo do mínimo. Né? Do mínimo. E por que a situação chegou onde está? Porque nos últimos 2 anos, se nós pegarmos 2012, vamos lembrar que os reservatórios encheram em 2009, 2010 e 2011. Final de 2009, eles encheram, houve um vertimento, nós tínhamos problema de enchente. 2011, quando assumi a secretaria, em janeiro, fevereiro, teve exatamente esse problema. 2011 teve problema de enchente, depois os reservatórios começaram a baixar e a partir de 2012 e 2013, se olharmos os relatórios que são publicados todo mês sobre a operação do sistema Cantareira, esses relatórios estão disponíveis nos sites da Sabesp, dos comitês PCJ, da ANA. Nós vamos verificar que num único mês, no período de 24 meses, a vazão que chegou, ela foi acima da média. Num único mês em 24. Então, se nós temos uma sequência de 24 meses com vazões menores do que a média, então o reservatório vai caindo. Mas, em dezembro, quem poderia esperar que dezembro, janeiro, fevereiro e março, que são meses chuvosos, nós tivéssemos a situação que tivemos? Então, por isso que a partir daí, sequência, né? a partir de fevereiro, se tomou medidas para racionalizar o uso, vamos dizer assim. Perfeito. Bom, Rogério, você que está como secretário do Meio Ambiente lá em Campinas, está bem no meio dos problemas dessa escassez de recursos hídricos na região do PCJ. Qual é a visão lá da região de Campinas? Como a região sente, né, o momento atual, a perspectiva futuro? Qual a expectativa da região com relação aí aos próximos meses, aos próximos anos, com relação à disponibilidade hídrica para uma das regiões mais desenvolvidas do Brasil, né? Bom, primeiro é importante a gente, nesse contexto inicial, nessa introdução, explicar para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, a questão da disponibilidade hídrica de água superficial nessas duas regiões, onde se concentra a maior parte da população do estado de São Paulo. Na macrometrópole paulista, a gente tem mais de 70% da população do estado de São Paulo concentrada nessas regiões metropolitanas, e essas duas regiões são regiões de baixa disponibilidade hídrica superficial. Menos de 1.500 metros cúbicos por habitante ano é uma disponibilidade baixa. Nos períodos mais secos, a gente tem disponibilidade no Alto Tietê de cerca de 200 metros cúbicos por habitante ano e de pouco mais de 400 metros cúbicos por habitante ano no PCJ, né, na região metropolitana de Campinas. Então, existem duas regiões metropolitanas que compartilham a água através do sistema Cantareira, que eu acho que é uma das mais bem-sucedidas obras de engenharia no estado de São Paulo nas últimas décadas, e esse sistema ele faz com que possa ser compartilhado esse recurso por duas regiões metropolitanas em que a gente tem grande concentração de pessoas e baixa disponibilidade de água superficial. Então, é importante esse contexto para que as pessoas entendam a dificuldade de se fazer todo esse cálculo e essas obras de engenharia que vêm sendo muito bem sucedidas ao longo das últimas décadas no abastecimento dessa população, da maior parte da população do estado de São Paulo. Dito isso, Campinas, particularmente, tem uma relação direta com o rio Atibaia. O rio Atibaia ele fornece a água para 95% do abastecimento da cidade de Campinas, que é a maior cidade da região metropolitana de Campinas. Terceira e do maior PCJ populosa do estado, né? E uma das maiores cidades do estado de São Paulo e do país.
a captação por parte da empresa municipal, da Sanasa, diretamente no rio Atibaia. Isso supera a casa dos 3 metros cúbicos por segundo. Ontem, por exemplo, o rio estava com um volume de 6,6 metros cúbicos por segundo. E normalmente, num período desse do ano, as vazões chegariam a mais de 50 metros cúbicos por segundo. Então a gente está saindo de um período chuvoso em que não choveu, um ponto completamente fora da curva. E isso realmente causa dificuldades enormes, preocupações dos prefeitos. O prefeito Jonas Donizete tem estado bastante atento a isso, tem sido bastante atuante nesse diálogo regional relativo a essa situação em que vivemos. Mas é importante a gente ver um processo de excessiva politização do assunto nesse momento. Eu acho que se a gente não tiver esse contexto, entender que o que está acontecendo é um ponto fora da curva, lógico que existe uma realidade de transformação, nós vamos ter que repensar os cálculos num cenário de mudanças climáticas, tudo isso sendo estudado, de que forma que esses extremos ocorrerem com maior frequência. Mas o fato é isso, a gente tem no caso de Campinas o abastecimento dependendo das vazões do rio Atibaia. O rio Atibaia ele recebe parte daqueles 3 metros cúbicos por segundo que são liberados pelo sistema Cantareira, já no fundo do reservatório. Eu estava conversando com o Rui aqui e a gente conversava. Essa questão do volume morto, já que é utilizado, termo técnico, ele já é utilizado. A Campinas recebe a liberação para a área do PCJ já é no fundo sai do fundo do reservatório e esse volume ele vem sendo liberado na base de 3 metros cúbicos por segundo para a região do PCJ. Então existem 2 regiões metropolitanas compartilhando um sistema, numa concentração populacional e de atividade econômica muito grande, e nós estamos vivendo a pior seca da história, como o Rui muito bem exemplificou aqui. Então a perspectiva da região, do Comitê PCJ, do prefeito Jonas Donizete, das principais lideranças da região, é uma expectativa de que a gente construa no futuro próximo uma progressiva redução da dependência do sistema Cantareira, da dependência da Sabesp e da região metropolitana de São Paulo em relação ao sistema Cantareira. Isso vai envolver novas opções, está aí recentemente anunciado pelo governo do estado, obras de engenharia, 2 grandes represas, para que a gente aumentar a reservação de água na bacia. Será necessário, tanto em Amparo quanto na divisa de Campinas com Pedreira, a gente ampliar a reservação de água na bacia do PCJ para diminuir a dependência da capital e da Sabesp, dar uma garantia maior à em relação ao sistema Agora, Cantareira. Rogério, é bom que se frise, o governador autorizou essas 2 barragens aí, fruto de um belo trabalho feito pelo comitê do PCJ, que embasou todo o estudo, ajudou, complementou as informações da secretaria para poder tornar realidade isso daí. Mostra um resultado de uma efetiva participação da região, já numa preocupação, já de anos atrás, com essa disponibilidade hídrica para a região. Né? Foi um trabalho efetivo de parceria e participação. Né? A gente vê o governo do estado fazendo investimentos importantes. É bom a gente lembrar, quando a crítica política ela vem no sentido de questionar que não houve planejamento, que não houve investimentos, isso não é verdade. Você pode citar, por exemplo, 2 exemplos. Um que é o aumento do sistema produtor do Alto Tietê, em 5 metros cúbicos por segundo, que ocorreu recentemente através de uma parceria público-privada. Aliás, a primeira parceria público-privada de saneamento do Brasil. Né? Do Brasil. E o outro exemplo é a parceria público-privada já também em andamento para se buscar mais um volume adicional de água no Ribeira. No Vale do Ribeira. Em cima disso, Rogério, que eu queria colocar para o Walter, você como coordenador de recursos hídricos do Estado de São Paulo, que tem essa gestão compartilhada junto com os 21 comitês, em cima do que o Rogério colocou, essa questão das 2 bacias mais populosas do Estado, onde nós temos escassez de recursos hídricos. A gestão é por bacia, mas nós temos que ter uma gestão integrada no Estado. Como você vê nessa coordenação de recursos hídricos essa questão da transposição de águas de uma bacia para outra?
Nós temos bacias com muita água aqui no estado de São Paulo e com pouca população, como é o caso do Vale do Ribeira, o Alto Paranapanema também, onde tem uma disponibilidade hídrica boa, uma região menos populosa. Como é que você vê essa integração na gestão de recursos hídricos, numa polêmica que sempre se coloca quando se fala em transposição de uma bacia para outra? Eu gostaria de resgatar também uma questão que o Rogério colocou. Eu creio que as crises dão oportunidade para refletir sobre as questões. Se anuncia, com essas últimas 2 semanas que publicou o relatório do painel da ONU, apontando que esses tipos de fenômenos de grandes chuvas e grandes secas continuarão e se agravarão. Na pesquisa que fez o IBGE 2008-2009, 27% dos municípios do Brasil tiveram 8.900 enchentes, com 1.400.000 pessoas desalojadas e desabrigadas. Do total de municípios do Brasil, 42% não tem nenhum planejamento de gestão de risco e previsões de desastre. E o resto, 52%, só tem, dos 12 elementos de planejamento urbano, 1 ou 2, que é um plano de saneamento, abastecimento e tal. Aqui nessa região nós temos a discussão desse projeto do macrometrópole, que coloca algumas questões de governança da gestão das águas com a metodologia de pactuar como é que se distribui essa água, que é um recurso escasso num território. Então a discussão não pode ser politizada, não pode ser votada ao estilo briga de galo, de torcida, mas tem que ser fundamentada tecnicamente para decisões políticas com as várias alternativas. E isso eu creio que nós estamos fazendo aqui para prever todas as possibilidades, que é esse plano macrometrópole e o plano estadual de recursos hídricos e os planos de bacias. E as transposições devem ser discutidas em base a uma avaliação técnica e um uso múltiplo das águas, que é o desafio. Não pode ter prioridade nem para a eletricidade, nem para a irrigação desregrada. O abastecimento é a primeira prioridade, inclusive em lei. Então a discussão deve ser, seu colega até pode contribuir, eu acho que é importante. Eu vou pode contribuir bastante. Uma carona aí na pergunta. Eu acho que, complementando, nós temos uma situação em que nós vamos agora viver um fato novo. A questão da transposição, nós tivemos 30 anos de conflito entre a região Piracicaba e a região metropolitana de São Paulo. Esse conflito ele começou a ser amenizado e mitigado graças à estruturação político-institucional que nós tivemos, com os comitês já amadurecidos, um órgão gestor estadual consolidado, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica, uma Agência Nacional de Água, que houve uma mediação e nós sempre brincamos que foi um jogo ganha-ganha. Vamos deixar um suspense. Vamos para um pequeno intervalo e nós voltamos com essa questão polêmica das possíveis transposições para garantir água a todos os paulistas. Já voltamos. Voltamos com o programa Assembleia Convida, com a participação de 3 grandes especialistas sobre recursos hídricos, Walter Teche, Rui Brasil e Rogério Menezes. Nós terminamos a primeira fase do nosso programa sobre um assunto bastante polêmico, que são as possíveis transposições, algumas delas já efetuadas, como a questão do Cantareira, como a outra em curso do Sistema São Lourenço, da Bacia do Vale do Ribeira, a região metropolitana, mas nós temos aí as próximas décadas para enfrentar novamente essa questão. Rui Brasil, você estava explicando como que nós podemos atuar na questão das possíveis transposições, quais os caminhos a serem percorridos. Bom, as grandes metrópoles do mundo têm transposições. E lá, como aqui, elas são polêmicas.
sempre a bacia doadora, ela se sente merecedora de uma atenção, de uma discussão, de uma negociação, e a bacia receptora, ela precisa dessa água pelas necessidades da grande população e outros usos que tem. Então, no caso do Cantareira, nós tivemos um processo que ele foi bastante, o conflito diminuiu com o estabelecimento de uma regra clara e que visava disciplinar essa divisão da água, esse compartilhamento do recurso hídrico. Agora, recentemente, meados de 2013, nós iniciamos o processo de discutir a renovação, com mais atores ainda do que tivemos em 2004. E o processo estava caminhando muito bem até que nos deparamos com a crise e o bom senso levou os órgãos gestores a suspender essa discussão. É possível até que haja uma prorrogação da outorga vigente por determinado prazo aí, mas certamente o assunto vai ficar muito mais complexo na medida que nós temos fatos novos que vão impactar, que vão modificar aqueles dados que nós tínhamos em 2013 em função da crise de escassez que nós temos agora. Agora, nós temos para São Paulo, inevitavelmente, uma discussão agora com a bacia do Ribeira, em função da reversão do Alto Juquiá, e uma inovação que teremos, já lançada pelo governador Alckmin, né, que é a proposta de interligar o reservatório de Igaratá, no Rio Jaguari, afluente do Paraíba do Sul, com o reservatório Atibainha, no sistema Cantareira, justamente para melhorar a segurança hídrica do Cantareira e nos períodos de enchente poder utilizar tanto na enchente quanto na escassez. O que eu acho que é a palavra-chave nesse processo? Negociação. Então, acho que são importantes os comitês estabelecidos, mas o que é muito importante também? Que nós não radicalizemos do comitê, por exemplo, ou uma região, imaginar-se dona da água. Nós temos que lembrar que, pela nossa legislação, pela Constituição brasileira, a água é um bem público. E é de todos. Então, não é de determinada região, não é de determinado comitê, não é de determinado município. Agora, ele é público. Importantíssimo esse conceito, né? A água portanto, é de todos. Eu gostaria de sublinhar nesse aspecto, Rui e Rogério também, que há a questão das compensações e mitigações. Áreas, por exemplo, como o Vale do Ribeira, que de repente poderia melhorar o ICMS ecológico. E as duas cidades, por exemplo, concretas, São Lourenço e Juquitiba, que tem loteamentos irregulares ainda, cujo solução, se não for dada, pode piorar a qualidade da água do reservatório do França. Então há a necessidade também, não só de vamos fazer a obra, mas sim a contraparte disciplinada de, por exemplo, pagamento de serviços ambientais, trabalhos com a população local, porque se não envolver a população e só tiver a resposta técnica, nós vamos continuar numa grande dificuldade, porque hoje nós temos 2 milhões de pessoas ao redor das duas represas da cidade por um manejo inadequado do uso do solo, que é uma responsabilidade municipal. Você então, coloca uma visão integrada, né? Da questão. Agora, Rogério, você que é lá do PCJ de Campinas, você já convive com essa transposição, com essa gestão integrada, esse compartilhamento através de regras operativas, com o sistema Cantareira, que é uma transposição de águas lá do PCJ para a região metropolitana de São Paulo. A experiência que o PCJ traz permite um aprendizado para possíveis novas transposições aqui no estado de São Paulo. Acho que a experiência do PCJ com o Alto Tietê nesse entrosamento, acho que é fundamental para mostrar que é possível, Rui. Ivaldo, dentro dessa visão, né, que é um bem público, de responsabilidade, para poder realmente a gente fazer uma boa gestão dos recursos no estado de São Paulo, independente de comitê. Como é que você enxerga isso? A última discussão
da outorga aconteceu há 10 anos atrás. E essa, como disse o Rui Brasil, nesse momento estava-se realmente intensificando, após a apresentação das últimas informações pelo governo do Estado, do anúncio de obras, da questão do plano da macrometrópole, intensificando as discussões no âmbito do consórcio, no âmbito do comitê de bacia, para se estabelecer esse novo pacto, que é a nova outorga. No momento de crise, ainda mais no momento eleitoral, em que se acirram as interpretações sobre os fatos, fica complexo esse processo. Então, isso deve acontecer o ano que vem. Nós temos participado, o prefeito Jonas e várias outras lideranças da região, participado ativamente desse processo de discussão da renovação da outorga do sistema Cantareira. E nessa discussão, o que a bacia pretende é sinais no sentido da redução da dependência do sistema Cantareira em relação ao abastecimento da região metropolitana de São Paulo e também discutir os outros aspectos. De que forma a gente pode aumentar a reservação de água da bacia, de que forma a gente pode ter perspectivas em relação à recuperação das áreas de nascentes, à recuperação dos nossos matas ciliares, a gente começar a conversar no horizonte de curto, médio e longo prazo. Eu acho que é importante isso. Na nova outorga, amadurecido por todo esse tempo em que as duas regiões compartilham esse recurso escasso, né, e esse recurso público, que a gente possa encontrar esses caminhos, apontar para essas ações, que passam por obras de engenharia, sim, mas que passam por ações também que vão muito além das obras de engenharia, amarrar algumas de metas, gestão, né? E que a gente consiga, então, de forma pacífica, nessa visão de compartilhamento, realmente a bacia quer se sentir ouvida nos seus pontos de vista, tanto quanto a bacia do Alto Tietê. Então, nessa perspectiva, eu acho que se constrói um cenário favorável, pós-crise, para a renovação da outorga. A gente tem que entender, então, que as obras de engenharia elas têm que ser concebidas nesse novo cenário. Existem pontos fora da curva que serão, talvez, cada vez mais frequentes em função das mudanças climáticas que vêm ocorrendo. Isso está cada vez mais visível. E eu acho que é nesse horizonte de um diálogo intenso das principais lideranças, os prefeitos da bacia, o governo do Estado, a gente buscar o fortalecimento desses instrumentos que existem. A gestão de recursos hídricos, na qual São Paulo foi pioneira. O que não pode, nesse momento, é a gente deixar esse contexto mais amplo e técnico para uma discussão política rasa. A discussão política ela é compreensível, a crítica política, mas ela tem que ter uma certa coerência. A mesma falta de água que aponta para essa dificuldade que nós estamos vivendo do abastecimento de água no estado de São Paulo, causa problemas no cenário do planejamento energético do Brasil. E aí atinge o governo federal, né? Mas é a mesma água. É a mesma água. Nós estamos falando a falta de chuva não é nem estadual, nem federal. Não são os mesmos reservatórios, mas é a mesma todos, água. Né? Então não cabe essa politização ou querer simplificar as responsabilidades. Misturar, né? Período eleitoral. Um problema que é muito complexo, que ele envolve investimentos em todas as esferas, envolve a gestão compartilhada, envolve órgãos federais, órgãos estaduais, municípios que fazem uso dessa água, que tem reservatórios também de pequena monta que poderiam ajudar a amenizar a situação com investimentos de pequenos reservatórios, e às vezes em âmbitos locais. Então a discussão ela tem que ser travada tecnicamente, sem essa contaminação política excessiva, porque algumas críticas que a gente percebe por aí, elas me parecem um certo bumerangue, porque a crítica ela vai no sentido de atingir o governo estadual atual e ela volta no sentido de que ela acaba colocando um problema em relação aos investimentos do PAC Saneamento, que estão bastante atrasados, tem uma diferenciação do percentual de obras do PAC Saneamento, que foi lançado em 2007, onde o estado de São Paulo e Minas Gerais é que tem as maiores execuções em termos de obras de saneamento.
As empresas que mais investem, a Sabesp, por exemplo, é uma das empresas que mais investe no país. Mais da metade do investimento em saneamento são obras que estão sendo feitas pela Sabesp. Não tenha dúvida. Então não E pode pagando- contaminar. Eu acho que Pagando PIS, CONFINS, imposto de renda, o que outros setores não tão importantes à vida das pessoas têm isenções fiscais, e o saneamento, que é uma necessidade premente das pessoas, sob o aspecto ambiental, de saúde pública, de disponibilidade, é taxado, né, com PIS e COFINS, onerando as empresas aí no Brasil em mais de 2 bilhões de reais por ano que poderiam ser investidos em saneamento. Walter Tesch, dentro do que o Rogério colocou, da renovação da outorga, que o Rui Brasil venha colocando, na minha visão, acho que nós temos que também estabelecer umas metas para a próxima renovação da outorga do Cantareira. Uma delas, você como coordenador de recursos hídricos, secretário executivo da Coordenadoria de Recursos Hídricos, questão do reuso. Nós não temos ainda um longo caminho a percorrer no reuso para aumentar a disponibilidade hídrica. Eu acho que algumas ações ainda nós temos um longo caminho a percorrer. Como é que está isso na Coordenadoria de Recursos Hídricos? Sim, eu creio que esse conceito que colocou o Rogério também de mudança de atitude e outro olhar para esse problema diante da crise, Perfeito. coloca na agenda essa questão do reuso. Por exemplo, depois de uma longa discussão, foi aprovado em 15 de dezembro desse ano uma diretriz de reuso das empresas de tratamento de esgoto pública. Empresas públicas, então, já podem fazer. Quanto à quantidade, já tem alguma linha da Sabesp, que faz reuso para molhar jardins, para lavagens de rua, de feiras, e há uma diretriz da qualidade da água, que é outra discussão, que é a CETESB, e eu acho que nós vamos caminhando para acelerar esse processo de uso e racionamento da água como uma alternativa. E também tem outros programas, como o programa de perdas, que avançou bastante, que é uma maneira também de diminuir a dependência, o desperdício, que é uma questão cultural, e é o grande desafio também para diminuir o uso da água, que são as grandes extensões nas áreas urbanas de extensão e uso irregular, que não tem controle, e isso dispersa a água. E temos municípios ainda em São Paulo que não têm hidrômetro. Então, apesar de nós sermos avançados, nós ainda carregamos um passivo cultural de que a água era um bem disponível. Infinito. E como vai cobrar? Basta ver na estrutura do nosso custo de orçamento familiar. Se a gente examinar o orçamento familiar, a água pesa 0,60% do orçamento familiar, é o custo da água. O telefone celular e fixo é 2,40%. Então, nós pagamos telefone celular e fixo, gás é 0,70%, pagamos sem nos dar conta que a água, que é uma coisa que não podemos Energia viver elétrica sem bem ela, mais também, né? energia elétrica é mais, nós pagamos nada e reclamamos. E esse pagamento, eu, por exemplo, pago R$ 33,00 por mês. A metade é para tratamento de esgoto. Mas eu me pergunto, por que eu tenho que pagar 7,5% de PIS/PASEB para o governo federal dessa água? Então, eu creio que essa crise nós temos que discutir outras questões também. Perfeito. Em cima disso, Rui, você que coordenou lá junto na Secretaria o Plano Diretor de Recursos Hídricos para as próximas décadas. Para os telespectadores, né, o que você vislumbra de ações efetivas que o Estado, os comitês, enfim, os poderes públicos, as prefeituras, nós temos que focar e caminhar para que a gente possa garantir. Nós estamos vivendo hoje essa situação de escassez de recursos hídricos, mas nós temos que trabalhar para que essa situação seja minimizada ao longo das próximas décadas, ou que a gente possa diminuir as possibilidades estatísticas que isso possa ocorrer novamente. Muito foi feito. Muita coisa se fala aí que não é verdade, se planejou, foi feito muita coisa nesses últimos 10 anos, PPP São Lourenço, Alto Tietê, diminuição de perda, início do processo de reuso, programa de uso racional de água. Muito foi feito,
Isso permite que aí a gente esteja numa situação de não faltar água às pessoas agora. Mas, projetando em cima do plano diretor, o que você vislumbra que a gente tem que focar, temos que caminhar, temos que atuar para minimizarmos esses riscos? Bom, primeiro, eu acho que reforçar essa ideia, eu até tive a oportunidade recentemente de colocar isso numa audiência pública lá na Câmara dos Deputados. São Paulo talvez seja o único estado do país que fez três grandes planos de recursos hídricos de longo prazo. O primeiro foi o Plano Ibrace, na década de 60, que projetou o sistema Alto Tietê, planejou o sistema Alto Tietê e o sistema Cantareira. Depois nós tivemos o Hidroplan, ou chamado Planão, na década de 90, que fez uma radiografia de tudo e estabeleceu metas e enfatizou a questão de recuperação da qualidade das águas, despoluição. E agora fizemos o Macrometrópole com essa visão ampla. E o que o Macrometrópole nos aponta? Não é só, como foi bem colocado aqui na questão anterior, não é somente nós planejarmos novas obras, construir novas obras e ficarmos atendendo indefinidamente a demanda que tem. Nós precisamos atuar na outra ponta, que é de fazer a gestão dessa demanda, com o controle de perdas, com reuso, né, e com uso racional da água, né? Tá aí os programas bem-sucedidos. O governador estabeleceu por decreto que toda escola vai fazer uma mudança total nas suas instalações hidráulicas. O governo tem que dar o exemplo nisso e a criança Mas é um processo que o governo do Estado de São Paulo já vem já implementando fazendo. Em presídios, hospitais, prédios públicos. É uma bela então, ação. E nós deveríamos fazer isso em todos os municípios, né? Então, é possível, sem perdermos o acesso à água, a higiene e usar a água que nós precisamos, é possível gastar menos. Então, o plano da Macrometrópole fez essa conta. Se nós fizermos programas sérios em todos os municípios, no governo do estado, na indústria, na agricultura, para usar com mais inteligência e racionalmente, usando tecnologia, instituirmos o que a gente chama de um programa de gestão da demanda para diminuir a nossa utilização e onde temos desperdício, nós podemos, de uma demanda total de 60 metros cúbicos que nós vamos precisar, nós podemos reduzir isso pela metade até 2035. Só com gestão. Só com gestão da demanda. Outro ponto que eu acho que aí, finalizando, me parece que a crise, como colocou o Walter no início, ela também é oportunidade, é a visão que o cidadão comum tem da água. Eu queria fazer um paralelo. Aqui na região metropolitana de São Paulo, o cidadão vê lá o rio, de certa forma já deu, em algumas situações, já considera o Tietê e o Pinheiros como carta fora do baralho, né? Então, mas como ele tem a água na torneira, é um problema da Sabesp trazer água para ele. Não é um problema dele. Né? Não é um problema que o cidadão sente. Lá no PCJ, o pessoal tem o rio passando na frente, parece que existe até um carinho maior com o rio. Agora, o cidadão aqui, ele foi chamado a atenção, ele está vendo e está colaborando. Tanto que mais de 70% da população já conseguiu reduzir, né, o seu consumo. Mais de 30% ganhou o bônus, reduzindo mais de 20%, ganhou o bônus de 30%, mais de 30% conseguiu reduzir e nós temos uma parcela que ainda não reduziu. Que falta ser conscientizar. Ser conscientizado, talvez, pelo bolso, né? Nós estamos chegando ao nosso final do programa. 30 segundos para o Walter Tesch se despedir. Bom, eu queria que os telespectadores e todos aqueles que quiserem conhecer mais sobre o sistema de gestão do recurso hídrico de São Paulo, podem visitar o www.sigrh.sp.gov.br, que nós temos muito material disponível e muitos desses estudos que foram citados aqui estão disponíveis aos cidadãos.
E eu creio que é o desafio e nós temos que continuar nesse trabalho. Nesse empenho. Né? Eu brinco que eu olho para o Walter e eu não vejo sangue nas veias do Walter, vejo água. E realmente tem 75% de água. 30 segundos, Rui Brasil, as suas considerações finais. Nessa linha, eu acho que agora nós temos aí o desafio realmente de conviver com a água que nós temos. Recentemente, os presidentes, numa atitude até inédita, que na situação de crise se fortalece a cooperação e a solidariedade. Os presidentes dos comitês PCJ e do Alto Tietê escreveram um artigo e eles enfatizam essa linha da cooperação. Né? E se nós temos aí um cantil para atravessar o deserto, né, como eles disseram, nós não podemos beber essa água de uma vez. Então, e como disse recentemente o nosso secretário agora, Mauro Arce, nós estamos com uma atitude aqui, todo mundo diz, vai ter rodízio, vai ter racionamento, mas na verdade, as atitudes e as medidas que já foram tomadas, como o bônus e a participação da população, já reduziu esse consumo de uma média de 32, 33 metros cúbicos na área do Cantareira para 21,9, que foi a média em abril. Sem faltar água para ninguém. Sem faltar água para ninguém. Isso aí, então, isso é que é importante e eu acho que nós, com o apoio da população, nós podemos passar por essa crise. Rogério, suas despedidas finais. Agradecer o convite, dizer que Campinas está fazendo a lição de casa, os municípios devem fazer cada um também a sua lição de casa. Essa lição significa investir em saneamento, investir em redução de perdas. A Sanasa, que é a empresa municipal de Campinas, já tem um valor bastante significativo, que é a perda em 19%, uma perda bem abaixo da média. E está com um programa, através do presidente Arli, de Lara Romeu, por determinação do prefeito Jonas, de, nessa gestão, trabalhar para reduzir as perdas em torno de 15% das perdas. Então nós estamos trabalhando forte, com uma agenda positiva. Nesse período de crise, a população já reduziu em torno de 10% o consumo de água em Campinas. E a estação de tratamento de reuso também da Sanasa, de reuso da Sanasa com tratamento com membranas filtrantes, é uma das mais modernas do Brasil. Então, existe a necessidade realmente dos investimentos estaduais, da regulação dos órgãos federais e estaduais, mas os investimentos municipais, das empresas municipais, também são muito importantes na solução dessa crise. Muito obrigado. Quero agradecer, Walter, pela sua presença, Rui, muito obrigado, o Rogério, veio de Campinas também, muito obrigado. Acho que foi uma boa conversa com especialistas, uma mensagem à população que, apesar da crise, todos estão se empenhando, poder público, federal, estadual, municipal e principalmente a população, contribuir nesse momento que nós precisamos realmente atuar para, como colocou o Rui, não deixar faltar água a ninguém até que a gente volte ao período de uma situação mais normal. Um grande abraço, foi um prazer participar com todos vocês aqui. Obrigado.